Grazie, Cristina. Obrigado, Cristina. Eu vou falar em português. Tenho a felicidade de ter a tradução da Flora, e o que torna para mim mais fácil, porque meu italiano é um pouco limitado. Eu quero iniciar agradecendo a felicidade de poder estar aqui. Para mim foi um momento muito feliz a publicação desse livro. A situação brasileira é trágica, não é? E vou tentar dar elementos aqui, mas eu estou aqui muito contente. Agradeço a Cristina Guarnieri, a editora Castelvecchi, agradeço ao professor Antonino Infranca pela tradução cuidadosa do livro, à Filosofia em Movimento pela coparticipação neste ato. E devo dizer que esse livro é um pouco devedor, em alguma medida, da própria Itália. E eu não me recordo bem, mas há uns 15 anos atrás, andando por Roma, eu vi um cartaz político que dizia assim: nós somos la vera destra, né? Nós somos a verdadeira direita. Eu assustei naquele momento, porque em toda a história política pregressa, nossa, minha em particular, eu nunca havia visto a direita afirmar-se como direita, e muito menos como, né, a verdadeira direita. Né? Eu estou falando, naturalmente, do período em que eu vivi, dos anos 50 para cá. Mesmo o golpe militar de 64 no Brasil se autodefiniu como Revolução de 1964. E, normalmente, nos países que eu conhecia, a Itália, que conheço desde 89, já estive muitas vezes aqui, não era normal. A direita sempre era liberal, se definia como liberal, como conservadora, né, como democrática, né, mas como extrema-direita ou verdadeira direita, eu acho que era um sinal do que estava por vir, e por isso eu digo isso logo na apresentação deste livro, né? Aqui eu vou tentar apresentar algumas ideias, fundamentalmente em dois pontos. Primeiro, né, por que Bolsonaro, o que possibilitou a eleição, a vitória eleitoral da extrema-direita de Bolsonaro no Brasil? E depois, num segundo momento, não é, o que significa o seu governo nesses 10 anos e o que é possível esperar, não é, a partir desta análise. O Bolsonaro, ele é resultado de uma processualidade, de um movimento amplo que tem suas causas bastante articuladas. Não é fácil explicar uma vitória desse tipo. Se nós fôssemos pensar um ano antes das eleições de outubro no Brasil, ou seja, em outubro de 2017, ninguém diria que a extrema-direita venceria as eleições do Brasil. Estava fora do radar político, né? Quais são, então, as causas que nos permitem compreender? Ao primeiro, eu diria, um cenário internacional que se redefiniu depois da vitória de Trump nos Estados Unidos. De modo muito breve, no livro eu apresento um pouquinho isso mais detalhado. No período que vai aí de 2008, 2009, nós tivemos uma era de rebeliões. Começou com a Tunísia. Mas a Europa, a Grécia, Espanha, Inglaterra, né, a revolta do precariado em Portugal, enfim, são muitos exemplos. Mas esta era de rebeliões, 2013 no Brasil, ela não se converteu numa era de revoluções. Entre uma rebelião, uma era espetacular de rebeliões e uma era de revoluções, evidentemente que é preciso mais elementos. E, na minha análise, o que nós tivemos como resposta à era de rebeliões foi o início de uma fase de contra-revolução de amplitude global. Nós estamos vivendo um período, no meu entender, de contra-revolução de amplitude global. Trump, depois Brexit. Eu cito só alguns casos, né? Brexit no Reino Unido, Orbán na Hungria, Duterte nas Filipinas, ampliação recente do neonazismo na Alemanha,
entre outros países, a lista de vitórias da extrema-direita pelo mundo tem sido expressiva nesses últimos anos, né? Na América Latina, os exemplos também se avolumaram. Macri na Argentina, agora derrotado, né, mas foi eleito há 4 anos, com a sua política de devastação neoliberal. Pineira, no Chile, também, vivendo uma situação agora de espetacular revolta popular, não é, contra a tragédia neoliberal. Acho que todos vocês lembram que o Chile era citado como exemplo mais bem-sucedido do neoliberalismo. É um país socialmente destroçado. Socialmente destroçado. Duque, na Colômbia, todos, digamos, aliados e prepostos dos Estados Unidos e da política agressiva norte-americana. E, com isso, houve uma ampliação, nesses últimos 4 anos, da nova onda de direita e de extrema-direita, depois de um ciclo de governos de centro-esquerda na América Latina. De algum modo, esta é uma ideia que perpassa aqui a minha analítica, né? Aquele pêndulo centro-esquerda, centro-direita, centro-esquerda, muito parecido nos seus elementos essenciais, muito assemelhado, né? Ele perdeu um pouco esse movimento pendular, e nós estamos vivendo agora um movimento, digamos, que o pêndulo tem que ir mais, né? Ele alargou-se. E a extrema-direita mostrou a sua cara, para dizer de modo direto, né? Eu vou mostrar isso mais adiante. E, nesse contexto, Bolsonaro apareceu, em português nós dizemos, eu acho que a Flora saberá traduzir, como um azarão, uma zebra, né? Uma alternativa inesperada frente ao desmoronamento das demais candidaturas burguesas de centro e de direita, e, ao longo deste processo de alguns anos, acabou, finalmente, por se tornar, isto é que é emblemático, o único candidato capaz de vencer o PT e os vermelhos. Eu devo dizer que, para o Bolsonaro, vermelhos são todos menos os fascistas. A grande imprensa... Bom, basta dizer que, para o governo Bolsonaro, a globalização é uma criação do marxismo cultural. Nós temos a globalização, que é financeira, que é do capital, que é das grandes corporações, é uma invenção do marxismo. Por aí vocês podem ter uma ideia, não é, de que o PT e os vermelhos são todos aqueles que, de algum modo, estão fora da extrema-direita. Por isso eu digo que o Bolsonaro é uma espécie de Trump dos grotões, né? Das cavernas. Ele apresentou-se sempre durante a campanha eleitoral como o mais, entre vírgulas, o mais radical, como um crítico do sistema. Ele dizia que ia derrotar o sistema, embora seja a criação do pântano deste mesmo sistema, onde ele nasceu e se expandiu. Foi decisivo para a vitória de Bolsonaro a deposição de Dilma Rousseff, que estava começando o 4º mandato do PT, 2 de Lula, o terceiro foi com Dilma pelo período completo, de 1911 a 15, né? E ela estava iniciando o seu 4º mandato, quando ela sofreu um golpe parlamentar judicial, que começa em 2015 e termina, ela é deposta pelo impeachment em 2016. Naquele momento, era difícil para as esquerdas, era difícil para a direita, para as direitas, incluindo a extrema-direita, em 2015, 2016, pensar em ganhar uma eleição. Ela tinha sido derrotada na eleição de 2014, quando Dilma foi reeleita. A deposição de Dilma, através do impeachment, pela via do golpe, foi, portanto, o primeiro passo político decisivo para abrir caminho para a vitória da extrema-direita em outubro de 2018. Numa palavra muito breve,
né, por que Dilma foi deposta? O que causou a deposição de Dilma e do governo do PT? A partir de 2013, mas especialmente em 2014, a crítica econômica, a crise estrutural que nós estamos vivendo, né, é evidente que o sistema do capital vive uma crise de proporções muito profundas. Bastaria dizer a destruição da humanidade que trabalha, a destruição da natureza e a iminência das guerras. Não seria preciso ir mais além para demonstrar o cenário mundial que nós estamos vivendo, né? E, nesse contexto, a crise econômica chegou de modo profundo no Brasil a partir de 2014. E começa a exigir dos governos do PT não só uma política de conciliação que o PT fez com maestria. O Lula é um maestro da conciliação. Só há equivalente ao Lula no Brasil, décadas atrás, com Getúlio Vargas, que é um indivíduo capaz de aproximar entes sociais completamente inconciliáveis. O Lula tem esta capacidade. Só que, neste momento, 2014, a exigência das frações burguesas dominantes, financeira e suas imbricações com a burguesia industrial, o agronegócios, os setores comerciais, era exigir que a política social do PT fosse reduzida, porque era preciso rebaixar os salários e destruir o que restava de direitos sociais e do trabalho do Brasil. Aqui faço um parênteses. Nós, no Brasil, não tivemos nada parecido com o que a Europa viveu, eu diria mais viveu do que vive, né, do que a Europa viveu no passado recente, uma certa força de um welfare state. Os países do sul do mundo não têm welfare state. Não há nenhum país do sul do mundo que tenha, na minha análise, né, presenciado uma forma duradoura, minimamente estável de welfare state. Então, era o momento de exigir do governo do PT que fizesse uma demolição, uma derrelição, uma devastação social na previdência pública, nos direitos do trabalho e na privatização daquilo que faltava do Estado brasileiro, que não fora privatizado, nem por Collor, nem por Fernando Henrique e nem pelo PT. Muito bem. Nesse sentido, é que Bolsonaro começa a apresentar-se como uma alternativa, mas ainda num contexto em que antes era preciso enfrentar esse dilema: como resolver a crise econômica de tal modo que as frações dominantes não perdessem os seus interesses, os seus lucros, as suas vantagens, e que a população trabalhadora ela pagasse o ônus da crise, não é? Foi nesse momento que exigiu-se do PT e da Dilma o que eles não poderiam fazer. Eu posso dizer com muita tranquilidade aqui para vocês, o PT jamais no seu governo afrontou qualquer interesse burguês fundamental, mas nem de longe. E eu digo isso como um intelectual que estuda esse tema há mais de 40 anos, mas eu fui 20 anos militante do PT. Por 20 anos eu atuei no PT. Eu não sou um intelectual que só vive na universidade e fora das lutas sociais, não é? Eu tenho envolvimento, a Cristina referiu-se, penso, ou o Antonino em Franca vai referir, a minha atuação junto ao movimento dos trabalhadores sem terra, aos movimentos sindicais. Eu participei do congresso de fundação da CUT em 1983, 84, enfim. O problema é que o PT teria que iniciar a devastação típica de governos neoliberais, aqueles mais agressivos. Isso era impossível, porque se Dilma fizesse isto, ela perderia completamente a sua base social. Seria um governo estritamente das frações dominantes e perderia a sua base de sustentação, que, de certo modo, era uma base de sustentação popular. E foi nessa contextualidade que gestou-se um golpe. Não foi um golpe militar como o de 64, né? Foi um golpe civil,
judicial e parlamentar. Tá certo? Era preciso, então, criar instrumentos plausíveis dentro das contradições da legislação brasileira, que depusesse a Dilma e garantisse uma saída dentro da ordem, porque naquele momento, eu repito, as direitas não teriam condição nenhuma de saírem vitoriosas. Foi nesse momento, tá certo, que o inesperado ocorreu no Brasil. Houve um Estado, ou melhor, houve um golpe parlamentar com respaldo judicial, criando a figura esdrúxula do que eu chamei de um Estado de direito de exceção. Não é? Mas alguém pode perguntar, mas, professor, Estado de direito de exceção não é uma contradição jurídica? Talvez seja uma contradição jurídica, talvez seja uma coisa, mas é uma contradição jurídica que resolve um problema, né, de uma tragédia econômica e social. Então, as brechas de exceção dentro de uma legislação judicial. Por exemplo, a Dilma foi deposta por corrupção. O desdobramento normal seria que, deposta por corrupção, impeachment por corrupção, ela perderia o seu direito político por 8 anos. Muito bem, ela foi deposta, mas ela não perdeu os direitos políticos. Por quê? Porque ela não cometeu o crime político, não cometeu o crime judicial. Ou seja, ela perdeu, e por isso ela caiu, ela perdeu sua base de sustentação. E, ao perder a base de sustentação parlamentar, é muito importante entender que o PT se sustentava no poder com apoio de setores da esquerda, parte da esquerda, centro-esquerda, centro-direita, direita e extrema-direita. O PT tinha um leque amplo de apoio. O Lula era o mito, né? O Deus real, né? Aquele capaz de conciliar, não sei se a Flora vai entender o que eu vou falar aqui, capaz de conciliar Deus e o diabo na terra do sal, não do sol. Né? É o filme do Glauber Rocha. O Lula imaginava que ele poderia conciliar, não é, como um benfeitor, a tragédia brasileira. O resultado é que o cenário internacional e nacional começaram a demolir, tá certo, digamos assim, as bases do PT sociais, porque Dilma foi obrigada a tomar medidas contra as classes trabalhadoras, contra o movimento operário, sindical e popular. Com isso, ela perdeu a base social que tinha. Cada vez mais as frações burguesas descontentes em relação ao seu governo. Frações burguesas que foram decisivas no apoio que deram ao PT e nos benefícios que receberam. O Lula disse, muitas vezes, e eu assino embaixo, que nunca as classes burguesas ganharam tanto dinheiro no Brasil como no seu governo. A frase é dele, não é minha. E ele tem razão. O que é uma confissão de que o seu governo, para as burguesias, né, foi verdadeiramente um milagre. Agora, além desse cenário de crise econômica, que resultou numa crise política ao governo do PT, há mais 2 elementos importantes para se entender a queda da Dilma. O primeiro é que uma das formas do PT perder a sua base social foi através da crise econômica, começou a aumentar os níveis de desemprego, porque durante o governo do Lula, mais ou menos de 2003, quando 1º de janeiro, quando começou, até 2013, tá certo? Mais ou menos, até 2012, então pego do Lula, 2 governos e um período da Dilma, houve a criação de mais de 20 milhões de empregos no Brasil. 20 milhões de empregos. Empregos precários, em sua grande maioria, mas são 20 milhões de empregos. Entre 2013, com o início da crise econômica, e até 2016, com o impeachment da Dilma, o desemprego voltou com força. Isso solapou, fez desmoronar a base social do PT. E o desencanto, só para vocês terem uma ideia disso, quando a Dilma tentou e ganhou a reeleição em 2014,
O PT perdeu no distrito mais rico industrial brasileiro, que era o ABC Paulista, núcleo que originou Lula e todo o novo sindicalismo, perdeu para o candidato da direita, que teve mais votos que o PT, o que mostrava o descontentamento de setores populares e mesmo operários em relação ao PT, porque, nesse momento, a direita foi muito competente em usar um elemento que ela é espetacularmente inteligente e esperta, né? Hipertrofiar a corrupção que existia no Brasil e praticada pelo PT. Não paira nenhuma dúvida que o PT participou de corrupção, mas nem a mais remota dúvida para quem tem um mínimo de objetividade na análise, né? Participou. Era inevitável, diziam os setores do PT, porque, no primeiro momento, como o PT não tinha, nos inícios, como ele não tinha apoio das frações burguesas, da onde viria o recurso financeiro para suas eleições? Dos fundos públicos, através de um movimento não legal. Tira-se dinheiro do setor público para as eleições, mas isso não pode ser legal, porque isso é proibido. Só que a direita foi muito intensa em cima das corrupções do PT, e nisso teve um papel decisivo o juiz Sérgio Moro, um juiz rústico e tosco, que confunde rugas com rusgas, cônjuge com conge. Um juiz que tem esse nível de sapiência terminológica, entende? Mas que tinha um ódio. Ele no início, estudou um pouco a experiência da Manipulite, que tinha, eu sei, um outro sentido, mas ele tinha a vontade de combater a corrupção no PT, não no PSDB do Fernando Henrique Cardoso, não nos outros partidos, porque, inclusive, é evidente que o Sérgio Moro tinha fortes ligações com o Partido da Social Democracia Brasileira, e depois se mostrou que ele passou a ter fortes conexões com a extrema-direita brasileira. Aliás, é um absurdo jurídico alguém que condenou o Lula e o pôs no cárcere aceitar ser ministro da Justiça do vencedor das eleições. É uma aberração. Para um juiz que se dizia neutro. A neutralidade desapareceu. Mas há ainda um outro elemento importante, que é um elemento contingencial que explica a vitória do Bolsonaro. Quer dizer, foi assim, é aquele momento da história em que tudo caminha para a mesma direção, inclusive a contingência. A contingência foi o atentado que o Bolsonaro sofreu à faca. Eu não faço parte daqueles que dizem, são poucos. O Lula cometeu esse equívoco, inclusive, né? Reservado aqui para nós. É claro, o Lula está no cárcere, sabemos que é um julgamento político, que ele não pode estar condenado porque não há prova de crime nenhum dele. Eu falei de corrupção do PT, né? Mas o Lula comete uma série de equívocos. Só ele não percebe os equívocos que ele comete. Ele e parte importante do PT, da sua cúpula, que teria que ter um papel... Seria muito importante que a cúpula do PT fosse uma espécie de... né, ajudasse o Lula a refletir. Mas tem um problema, porque o Lula é o Messias do PT. Né? O Lula é a figura máxima. E as figuras máximas, elas não são deuses. Né? É mais complicado. E no processo eu dizia isso porque o Lula disse que o atentado foi forjado. Não há nenhuma evidência que o atentado foi forjado, do Bolsonaro, nenhuma. Né? E vocês imaginem, vários hospitais envolvidos, vários médicos envolvidos, vários setores envolvidos, não se forja um atentado desse tipo, um dos quais o Hospital Albert Einstein, que é o mais importante hospital privado do Brasil, mas de alta qualidade médica, além do hospital público na cidade onde ele foi atendido, seria impossível forjar-se uma coisa desse tipo. Só que o atentado ao Bolsonaro foi feito por um indivíduo que sofre doenças mentais. Às vésperas, logo depois de ter sido preso, ele disse que foi um chamado de Deus o de matar o Bolsonaro. Foi um castigo para o Bolsonaro, que ninguém fala tanto em Deus quanto o diabo. Né? E o diabo é o Bolsonaro. Né? Para tudo, lembra, Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Né? E o Bolsonaro era católico, que se converteu, há poucos anos atrás, ao
neopentecostalismo para poder ter o apoio dos evangélicos, ou seja, né, defende a família e tem vários casamentos, tem famílias esparramadas em várias partes. Quer dizer, é uma figura de fato trágica, né? Mas este episódio foi muito importante porque este episódio, não é, tirou o Bolsonaro da campanha pública televisiva. Ele só participou de um debate irrelevante no início. Todos os demais debates públicos, que é quando a população se decide, ele não participou. A mídia falava do Bolsonaro o dia inteiro, porque ele teve risco ele teve 2 ou 3 cirurgias, agora fez recentemente a 4ª cirurgia, ou seja, foi questão de milímetro que a facada não lhe levou à morte, né? Mas ele era o mais citado, porque sempre tinha uma notícia do hospital. Está melhor, está andando, piorou, está com febre, adoeceu, corre risco de vida, nova cirurgia. Isto fortaleceu o mito messiânico do candidato contra o sistema, que o sistema já está atacando para impedir que ele mude o Brasil. Ou seja, tudo favoreceu a eleição do Bolsonaro, mas ainda havia pelo menos 1 ou 2 problemas. Os candidatos de centro e de direita não conseguiam decolar, né? Voo baixo, a população cansada, com mais do mesmo. Mas as frações burguesas sabiam, primeiro, que o Bolsonaro é completamente desequilibrado, tá certo? E destemperado, para dizer o mínimo. Ele é uma subjetividade completamente desequilibrada. Basta ver, não sei se vocês viram o vídeo esses dias na televisão, ele atacando a Rede Globo. Às 3 da manhã, aqui de um país, acho que da Arábia Saudita, ele fez uma gravação direta, atacando por muitos minutos a TV Globo, e toda a imprensa brasileira. Quer dizer, é estranho um candidato que critica toda a grande imprensa burguesa brasileira. Ele acha que o dono da Globo é comunista. Ele acha que o dono da Folha de São Paulo é comunista. Ele acha que o dono do Estado de São Paulo são os grandes jornais da grande imprensa brasileira, são todos comunistas. Quer dizer, e se ele viesse nesse auditório, ele dizia, estou fora desse, porque aqui é tudo comunista, é tudo vermelho, entende? É esse nível de grotesco, entende? Eu não estou exagerando, eu estou falando aqui o que é possível falar. Eu não posso reproduzir para vocês a terminologia que o Bolsonaro usa, porque aí seria vergonhosa, entende? E o fato, digamos assim, de que ele fosse destrambelhado, desequilibrado, tinha ainda um outro elemento. No passado, quase 30 anos como parlamentar, ele defendia posições de um nacionalismo de extrema-direita, e ele chegou a ser, muito jovem, sublevado, ele sublevou os quartéis, por uma questão de aumento salarial, e foi expulso do Exército. Então, o Exército sabia, tá certo? Dizem que o apelido dele dentro do Exército era Cavalão. Esse era o apelido do nosso presidente equilibrado, entende? E, nesse momento, as burguesias perceberam, não tem ninguém para derrotar o Lula, que está no cárcere, e temia-se que o Lula, indicando um candidato, esse candidato ou esta candidata pudesse ser eleito. O único capaz de derrotar o Lula, diziam as pesquisas, era Bolsonaro. Nesse momento, as forças burguesas no Brasil fizeram um arranjo, uma engenharia política para a qual elas são qualificadas, né? Era preciso um compromisso do Bolsonaro de que a sua política econômica seria profundamente neoliberal e que ele, Bolsonaro, não cuidasse da economia. Só tendo um ministro da Economia de absoluta confiança do setor financeiro e do grande capital é que as burguesias apoiavam Bolsonaro. E ele aceitou, porque o Bolsonaro não é nada. O Bolsonaro é um parlamentar que, por 28 anos, ficava defendendo a ditadura, os torturadores, a estatização de tudo, o fim dos governos,
o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do parlamento da qual ele era parlamentar, e, claro, uma família que se enriqueceu com a corrupção parlamentar. Todo o entorno do Bolsonaro, os filhos, todos estão envolvidos em corrupção. O candidato que dizia que ia acabar com a corrupção. Aceito essa proposta, Bolsonaro antecipadamente disse: o meu ministro da Economia será Paulo Guedes. Então, 2 elementos. Paulo Guedes é formado pela Escola de Chicago e foi professor no Chile durante a ditadura do Pinochet. Só era professor no Chile durante a ditadura do Pinochet quem fosse aprovado pela polícia política pinochetista. E ele foi. E um parênteses aqui, o Chile mostrou, antes de Margaret Thatcher na Inglaterra, que o neoliberalismo e a ditadura militar são capazes de formar um casamento duradouro. Não há contradição nenhuma entre neoliberalismo e ditadura. Nem a ditadura mais agressiva, quase fascista, como foi a ditadura militar chilena. Né? Foi a mais agressiva de todas da América Latina. Essa era a escola do Paulo Guedes. Era preciso ainda um segundo apoio importante. Bolsonaro não tinha quadros para montar o governo. Ele negociou com as Forças Armadas. Há centenas de militares no governo Bolsonaro. Os seus ministros mais importantes são militares. E isto foi digamos assim, uma negociação recíproca. Os militares aceitaram para impedir a volta do PT, que eles não queriam mais. E o Bolsonaro precisava de quadros, porque ele não tinha nenhum... eu vou chegar nesse ponto, mas o seu partido era nada. Aliás, ele teve vários partidos, né, ao longo da sua história. Como qualquer político desses grotescos, ele vai pulando de um partido para outro, enquanto tem a chance, ele vai pulando. Então, a vinda das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, para o seu governo, deu o respaldo e a estabilidade política que as burguesias exigiam. Porque as burguesias se lembram que apoiaram o Collor em 1989 para derrotar o Lula. Collor toma posse em 90 e em 92 ele sofreu impeachment, porque Collor era um desequilibrado. A diferença entre Collor e Bolsonaro é que Collor não usava farda, Bolsonaro não passava a usar. E eu chego a dizer, no plano puramente subjetivo aqui, porque os planos estruturais eu estou apresentando, que Bolsonaro é muito mais desequilibrado, que o Collor é quase um iluminista junto ao Bolsonaro. É como dizer que, bom, da Itália vocês conhecem mais do que eu, não preciso citar os exemplos aqui. Embora vivendo na Itália, viajando à Itália desde 89, e como cidadão italiano, pelo meu passado, dos meus avós, não é? Eu acompanho e poderia dizer, mas é evidente, o que há de político grotesco nesse país, mas existe o grotesco com alguma inteligência, e que é mais perigoso, e existe o grotesco sem nenhuma inteligência, despreparado e raivoso, que nem um cachorro louco. Esse é perigoso. É perigoso. Eu não estou exagerando nada. Não é? Muito bem. O resultado foi que o Bolsonaro aceitou as Forças Armadas, ele sempre falou em nome dela, trouxe uma parte do Exército da reserva, que era composto por setores de direita, alguns de extrema-direita, outros conservadores, que deram respaldo, não é, a Bolsonaro. E foi buscar, não é, digamos assim, o partido que ele pudesse ter o seu apoio. Foi aí que ele encontrou o Partido Social Liberal, PSL. Não é? O PSL é uma espécie de partido, não era nada. No Brasil, como existem recursos públicos para os partidos, eles têm direito a programas de televisão, etc. Eu acho que o recurso público dos partidos, vários países têm também, certamente não é só o Brasil. Então, esses partidos são partidos de aluguel. Eles ficam negociando candidatos para terem mais recursos e assim vão. Mas o que o PSL, digamos assim, tem de unidade? Não é? A primeira coisa é que o PSL não tem nenhuma tradição política, não tinha nenhuma representação parlamentar importante, não é? E, além disso,
ele era o partido que tinha a simpatia dos evangélicos, dos neopentecostais, da teologia da prosperidade, contra, viu, Tony, contra a teologia da libertação, que é da esquerda católica, que foi muito atacada, né, no passado recente pelo Vaticano, né, não o atual, mas os anteriores. Né. A teologia da prosperidade é a expressão do crescimento exponencial do neopentecostalismo em várias partes do mundo e, no Brasil, provavelmente, uma das mais bem-sucedidas. O neopentecostalismo, né, não era nada há 20 anos atrás, hoje tem um contingente muito importante junto às classes populares. Né. E, veja, no passado, quem apoiou o principal grupo político-religioso? O Lula, a Dilma. Enquanto era interessante. E quando eles pularam fora do barco do Lula e da Dilma? Quando o barco começou a afundar. Muito bem. Qual era o discurso do Bolsonaro? O seu discurso era agressivo, oscilando entre valores ultraconservadores, protofascista e mesmo neofascista. Só que, então, anti-negros, contra os indígenas, agressivamente contra as mulheres. O papel das mulheres, dizia Bolsonaro, é ficar na cozinha. Ele falava claramente isso. Né? LGBTs, etc., regressivo. O papel desses indivíduos tem que ser tratados pela psiquiatria, são doentes. Né? Ou seja, esse conjunto de forças, de valores da família, da moralidade, da ordem, que, aliás, estão esparramados em muitas... Não é, esse crescimento da extrema-direita europeia víamos ontem, né, num pedaço do jogo, entre Roma e Nápoles, a manifestação antirracista de parte da torcida. De parte da torcida. E houve a intervenção do juiz para poder, olha, se não parar com isso, o jogo, primeira vez. Né? A engenharia política, então, estava desenhada. Um candidato de profunda inspiração ditatorial, de origem militar, que contava com apoio nas classes populares, que até anteriormente respaldavam o PT, e que, por causa do descrédito, da perda de confiança junto ao PT, migraram para o Bolsonaro, num contexto de perda de direitos, num contexto de perda de empregos, de perda de direitos, de falta de perspectiva social e de denúncias de corrupção, todas elas canalizadas pelo judiciário e pela mídia contra o PT. Eu já disse aqui, o PT participou do processo de corrupção, isso não para nenhuma dúvida para quem vive a história política brasileira. Mas ela é aquilo que os outros partidos fizeram. E o PT não fundou, como diz a direita, a corrupção no Brasil. A corrupção no Brasil começou, não foi com as comunidades indígenas. A corrupção no Brasil começou em 1500, quando a civilização europeia chegou no Brasil. A civilização europeia nos trouxe muitos traços de civilização. Um deles foi a corrupção, o Estado português. Nos ensinou que a mercadoria é maravilhosa. A civilização europeia, mercantil, trocava espelhos e isqueiros que tinham para os indígenas valor de uso, porque o indígena se vê no espelho, é espetacular, ele não sabia se ver no espelho. E o indígena dava ouro e diamante para os portugueses, porque, por valor de uso, era abundante o ouro que eles se pintavam. Né? Já espelhos e isqueiros eles não tinham. Né? Muito bem. O resultado disso... Não é? E a nossa burguesia, isso é muito importante, ao contrário da burguesia inglesa e francesa, talvez a nossa burguesia tenha um traço prussiano, né? Um traço prussiano tenha algo a ver com as discussões espetaculares do Gramsci sobre a Revolução Passiva. Não é? A burguesia brasileira nasceu subordinada e dependente da burguesia mercantil europeia. Então, o capitalismo brasileiro, ele nasceu integrado economicamente para fora, comandado pelas burguesias metropolitanas, e desintegrador socialmente para dentro. Este é o capitalismo do sul do mundo. É isso que está sendo questionado no Chile, hoje, na era neoliberal e financeira. É isso que o Equador se rebelou. É isso que a Argentina
só não viveu uma explosão porque as eleições anteciparam o descontentamento, né? E não tenho dúvida que o Brasil é candidato, não se sabe quando, tudo é muito imprevisível no Brasil, né? A candidata a uma explosão social de consequências também inimagináveis se algo, né, diferentemente não ocorrer. O resultado disto, né, é que, com o Bolsonaro, isto é preciso dizer, o Bolsonaro ele não cometeu estelionato eleitoral. Ele não iludiu a população, ele não escondeu o seu traço entre o protofascismo e o neofascismo. Ele diz com todas as letras. O que mostra que o ódio ao PT, que é visto como um partido comunista, aliás, um parênteses, o PT nunca foi partido comunista, né? Eu fiz uma entrevista com o Lula uma vez em 1979, 80, longa, foram vários colegas, 16 horas de gravação, uma entrevista espetacular, e no intervalo da entrevista eu perguntei para o Lula, era um menino jovem, eu tinha muito, como chama, respeito pelo Lula. O Lula foi o maior líder operário e sindical brasileiro. Foi, passado, mas foi. E eu perguntei no intervalo da entrevista, eu me lembro como se fosse hoje, Lula, uma pergunta de um jovem, Lula, você já leu o Manifesto Comunista? Ele ficou bravo comigo. Ele respondeu assim, eu vou tentar imitar a voz do Lula, a mais-valia eu aprendi na fábrica. Né? A mais-valia eu aprendi na fábrica. É uma resposta muito inteligente. Como que diz, quem é você? Um menino para me ensinar. Eu sou operário, né? Ele não tem um dedo, como vocês sabem, fruto da acidente de trabalho. E como liderança operária, o Lula era espetacular, espetacular. Se a gente fosse pensar gramscianamente, o Lula tinha uma capacidade, e de modo livre, o Lula tinha uma capacidade de ouvir estou falando gramscianamente, o senso comum e dar um primeiro salto em direção ao bom senso. Ele faz isso como ninguém. Por isso que ele fazia assembleias com 100, 120 mil trabalhadores no estádio, e era um momento espetacular da luta de classe no Brasil. Mas faltava ao Lula aquilo que não pode faltar a uma liderança sindical. Uma liderança sindical importante não pode ser dotada de vacuidade política e ideológica. Não pode ter um vazio aqui, porque esse vazio vai ser preenchido em algum momento com alguma coisa. E a coisa pode não ser boa, porque o Lula não era um líder qualquer. Muito bem, o resultado de tudo isso, né? A contingência foi decisiva, o messiânico cresceu, o salvador da pátria cresceu. O erro do PT foi muito grande também nas eleições. E eu digo do PT porque também as esquerdas erraram. Eu sou filiado ao PSOL. Eu saí do PT em 2003, entrei em 83 e filiei-me ao PSOL. Como muitos, alguns até conhecidos aqui, foi um processo lindo de discussão. Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conder, Chico de Oliveira, Paulo Arantes e eu. Os jovens que estavam fundando o PSOL pediram que a gente os ajudasse, mas nenhum de nós queria criar um partido. Nem o Carlos Nelson Coutinho, que era do antigo Partido Comunista Brasileiro, e o Leandro Conder. O Carlos Nelson Coutinho é muito conhecido na Itália, acho, pelo trabalho dele, muitas vezes veio para cá, é um estudioso brasileiro, o melhor estudioso brasileiro, era o melhor, já lamentavelmente morto, um amigo querido, era o melhor estudioso brasileiro da obra gramsciana. E nós fomos lá no PSOL. Então, o erro é das esquerdas em geral, eu vou tentar dar esse ponto depois também, um último ponto, né? Mas o que se passou nesse momento é que o PT imaginava que, primeiro o Lula imaginava, isso eu sei de informação de gente próxima, ele achava que iria sair do cárcere para ser eleito, para ser candidato. A única certeza que tínhamos é que ele não ia sair do cárcere, né? Porque ele não estava, e agora está evidente, o The Intercept Brasil mostrou toda a armação que levou à prisão do Lula. Foi uma armação que envergonharia qualquer sistema judiciário em qualquer país do mundo com lampejos democráticos. Entende? Mas o mundo atual, os lampejos democráticos, acho que estão embaixo do tapete, né? A segunda coisa importante foi que houve, em 2013, um processo de rebelião no Brasil, que o PT foi incapaz de compreender, e as esquerdas também. Em 2013,
essas rebeliões que eu me referi no cenário mundial chegaram ao Brasil. Começaram com o movimento do passe livre, organizado, dirigido por um movimento estudantil de estudantes predominantemente pobres que usam o ônibus e exigiam o transporte gratuito. Mas, em pouco tempo, como havia um descontentamento latente em relação a, digamos assim, aos limites dos governos, naquele momento da Dilma, já os primeiros sinais de uma ex-prisioneira política, que foi torturada, que manteve-se com uma postura férrea e forte no Exército. Ela sofreu e ela aguentou. Ela é uma mulher de muita vértebra, a Dilma. Eu posso fazer todas as críticas políticas que eu tenho direito, mas ela tem espinha dorsal. O que levou a Dilma, em 2013, 14, acho, 15, não importa, a aprovar uma lei contra o terrorismo no Brasil? Lei contra o terrorismo no Brasil é para atacar as lideranças sociais e populares. Porque agora fica fácil dizer que qualquer movimento é terrorista, porque é uma lei que dizia que era contra o terrorismo, e a Dilma sabia disso, era uma concessão. Concessões começaram a ser feitas, e o fundamental de 2013, para eu tentar fazer um fecho aqui, o fundamental de 2013 é que foram rebeliões plebiscitárias e anti-institucionais, antiparlamentar, anti-executivo e anti-judicial. Anti-institucional. E a esquerda brasileira, o PT por óbvio, né? O PT só pensou, nesses anos todos, na institucionalidade. Quando dependeu da institucionalidade, foi para o cárcere. Tá? Mas, por exemplo, o PSOL e outros partidos, e eu falo autocriticamente, né? Não é que o intelectual acima, não estamos acima, talvez estejamos embaixo. Acima não estamos. Né? Os partidos foram incapazes de perceber a explosão e a força da luta anti-institucional e antissistêmica. E quem politizou a luta anti-institucional e antissistêmica? Jair Messias Bolsonaro. Ele dizia: sou o candidato contra o sistema, sou o candidato contra o parlamento, se precisar eu fecho o parlamento com uma perua Kombi e 2 soldados, eu vou lá e fecho o parlamento. Contra o Poder Judiciário, que ele dizia, são todos corruptos, menos a Lava Jato. E essa candidata, ao passo que as esquerdas, nem bem as explosões de junho estavam ocorrendo, já estavam pensando qual o seu próximo candidato para a eleição para prefeito e para governador, entende? Quando a população estava dizendo que a institucionalidade, a cena mais emblemática das rebeliões é o dia que as massas chegam na cúpula do Congresso e sobem em cima do Congresso inteiro. Parecia que eles iam invadir o Congresso, entende? Claro, espontânea, confusa, e, pouco a pouco, uma disputa intensa entre polos sociais influenciados pela esquerda, mas, pouco a pouco, polos sociais influenciados pela direita e extrema-direita. Quem é especialista em informática consegue perceber o período inicial que as manifestações eram convocadas pelas mídias chamadas esquerdas sociais. E, de repente, o mundo informático começa a mostrar que quem está mobilizando para as passeatas são as mídias da direita e da extrema-direita, inclusive dos movimentos fascistas, que fizeram do movimento de junho em diante, pouco a pouco, em 2014, 2015, movimentos contra o PT e contra a Dilma. A esquerda não foi capaz de perceber isso. A vitória, portanto, de Bolsonaro se deu no segundo turno. No primeiro turno, ele já teve uma eleição expressiva. O Lula continuou preso. Foi incapaz, as esquerdas foram incapazes de soldar. O PT tem um problema que ele vai ter que se defrontar com esse problema. O PT ainda se imagina, eu falo com muita liberdade isso, certamente os colegas do PT têm todo o direito de não concordar. Aliás, tem um grande escritor brasileiro, a Flora vai me ajudar a traduzir isso aqui, que diz assim, o Guimarães Rosa: pão e pães, questão de opiniões. Opiniões. Quando o português seria pão e pães, questão de opiniões.
Mas o Guimarães Rosa era um gênio da nossa literatura. Então, Pão e Pães, questão de opiniões. É a minha opinião. As esquerdas não conseguimos... Se é verdade que o Bolsonaro é um candidato fascista, né? Só não é claro e exacerbado nele o antissemitismo, tudo mais é. E está sintonizado um traço que faltava ao Bolsonaro, com o capitalismo financeiro. Bolsonaro abandonou toda a sua postura anterior e hoje entregou a economia para um homem com Paulo Guedes e toda uma equipe completamente articulada com o sistema financeiro. O seu ministério, tá certo? Além dos militares, além do Paulo Guedes, além do Moro, tá certo? É formado pelo PSL, cujo único ponto de encontro é o conservadorismo, ultraconservadorismo dos costumes. O PSL está em guerra hoje, está em guerra. O Bolsonaro não sabe se acaba com o PSL, se toma o PSL, se queima o PSL, tá certo? Ou se compra o PSL. Está assim hoje, São Paulo. Ninguém sabe. Não é? Muitas dissensões, um partido eivado do pior do pântano brasileiro, portanto, a corrupção é óbvia, o que faz com que, se alguém perguntasse, professor, como é que você caracteriza o governo Bolsonaro? É um governo fascista? Eu diria, não é um governo fascista. É um candidato que tornou-se vitorioso e que ele é fascista. Mas o governo ainda não é fascista. O governo é um governo autocrático, com tendências autocráticas. Nós estamos num momento, muitos bolsonaristas, agora, em outubro, novembro, que romperam com o Bolsonaro, estão dizendo, o Bolsonaro está jogando tudo para um golpe de Estado com os militares. Essa é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade. O problema, para nossa sorte, e talvez aqui haja alguma dessimilitude com a Itália, alguma não similitude, para nossa sorte, o nosso fascista é incompetente. O nosso é incompetente, entende? E, enquanto ele erra, nós respiramos. Ele nos enche o oxigênio, porque há uma paralisia na esquerda brasileira. Né? Essa é a nossa. Se eu tivesse que caracterizar de modo provocativo, eu usaria como travessão, governo de tipo lumpen. Bolsonaro é um governo de tipo lumpen, sustentado por uma lumpen burguesia. É claro que aqui há uma provocação de quem escreve, né? De um professor que escreve. É um governo, e a minha inspiração também acho que é mais ou menos óbvia, né? A ideia do lumpen e de uma lumpen burguesia. Por isso que, no final, eu vou usar a epígrafe que abre o livro. Né? Qual foi? O seu ministério é, no máximo, se formos generosíssimos, um ministério medieval, de novo das cavernas. A ministra da Cidadania, não é? Acha que o papel que é fundamental voltar ao azul e ao rosa. A criança nasce hominho, ganha cuequinha azul. A mocinha nasce, a menininha nasce menininha, deve ganhar uma roupinha cor-de-rosa. Ela diz isto, basta. Claro, neopentecostal, de extrema direita. O neopentecostalismo no Brasil é dominantemente de direita. Há poucos grupos importantes neopentecostais no Brasil que não são de direita, né? Mas esse não é o dominante. O ministro das Relações Exteriores, ele é o principal formulador de 2 ou 3 teses. Primeiro, a Terra não é redonda, mas é plana. Não é brincadeira. Não é brincadeira, está escrito isso. Ele não é um cronista, ele não é um humorista. Ele, junto com o Bolsonaro, defenderam a tese de que o nazismo é um movimento comunista. Entende? O nazismo é um movimento comunista. E deram provas disso. Qual prova? De que o Partido Nacional Socialista hitleriano era nacional socialista porque era comunista. Essa é a prova do Bolsonaro, entende? E do seu ministro. E o seu ministro é o principal defensor da tese de que a globalização, que eu entendo como François Chenet, a globalização é a mundialização do capitalismo financeiro na sua etapa mais destrutiva. Chenet, Steven Mesaros, né, David Harvey, para citar 3
autores que têm nos tentado ajudar. Robert Kurz, o alemão, que é pouco conhecido. A primeira resenha que se publicou na Europa sobre o Robert Kurz foi uma resenha minha, na Itália, sobre o Robert Kurz, que é muito desconhecido na Alemanha, lamentavelmente morto. Robert Kurz e Steven Mesaros, já mortos, infelizmente. Harvey e Chenet, para nossa sorte, vivos e na ativa e produzindo. Né? O ministro da Economia, das Relações Exteriores, diz que a globalização é uma criação do marxismo cultural. Não são das corporações, não são dos gigantes, não, é do marxismo. Quer dizer, nunca o marxismo teve... só a gente que não sabe, só os marxistas que não sabemos que o marxismo é dominante no mundo hoje. É uma surpresa, né, para nós. Né? No plano vou falar mais de 2 pontos e termino. No plano ambiental, como é que chama? A crônica de uma morte anunciada. Bolsonaro tem um apoio muito forte do agronegócios no Brasil. E o agronegócios é predador e predatório. Nós temos uma burguesia predadora e predatória. E a questão ambiental. Amazônia. Qual é o objetivo do governo de Bolsonaro na Amazônia? Os interesses que ele representa. Não ele em si, ele encarna. Né? Primeiro, deve ser espaço da exploração mineral ampliada. Para isso é preciso expulsar e destruir as terras indígenas. Um dos mais importantes movimentos de oposição contra o Bolsonaro hoje no Brasil, nós encontramos nas comunidades indígenas. Que antes de 1500 sermos descobertos pelos portugueses, tinha uma vida comunal. Ninguém era dono de nada, não tinha estação do sobretrabalho, era uma vida comunal. Assim viviam os indígenas, que eram considerados pelo mundo da civilização como primatas. Aliás, uma vez eu ouvi uma história, não uma piada, uma história em Mendoza, na Argentina, que foi muito impactante para mim, como latino-americano que sou. Eu vou resumir em 1 minuto aqui. Quando os espanhóis chegaram em Mendoza, já havia todo o sistema de irrigação de águas, porque é uma região desértica, muito bem feito de irrigação de água. Então, passava por aqui um rio, criado, né, pela construção dos indígenas, e esta parte, à esquerda do rio, era uma parte feia da cidade, moravam os índios. Esta parte, à direita do rio, era toda florida e bonita. Os espanhóis chegaram e falaram, olha, eles são primitivos, eles escolhem a parte feia para morar, são rústicos. Vamos morar na parte bela da cidade. E construíram suas casas ali. Na primeira enchente não sobrou nenhum espanhol, entende? Na primeira enchente, na primeira chuva e extravasamento de águas, por que os indígenas moravam lá? Porque eles sabiam que ali era inabitável. Esse é um conhecimento, né, milenar. E os espanhóis perceberam que, para além da estética arquitetônica, tem um savoir-faire, tem um saber fazer, tem uma história de vida que os índios aprenderam por milênios, também os índios brasileiros. Né? Muito bem. Bolsonaro, então, toma o governo, e a proposta que estava em aberta era para, eu vou encerrar, era para, digamos assim, liberar a extração mineral. Só que ocorre a tragédia de Brumadinho, Vale do Rio, a empresa Vale, que é a segunda maior empresa de extração mineral do mundo, tá certo? No seu segundo acidente, em menos de 3, 4 anos, levou a cerca de 200 mortes na cidade. Aliás, para mostrar a tragédia do nosso mundo, destruição ambiental e destruição do trabalho, a maior parte dos trabalhadores que morreram eram terceirizados. Nem a Vale sabia o nome deles. Dias depois, mês depois, o episódio das queimadas. Né? Esse todos vocês viram. Né? Nós ficamos várias semanas no Brasil respirando um ar de queimada. No dia 10 de agosto, os bolsonaristas decidiram, isso está publicado por toda a imprensa, o dia do fogo. Eles iam atear fogo, numa época que é de seca e de queimadas naturais, eles iam atear fogo em todas as áreas, de tal modo que se desse um sinal para o Bolsonaro que já estava passando a hora do Bolsonaro liberar a área para corte de madeira
criação de gado e exploração mineral, ou seja, todas profundamente destrutivas, né? Então, nós não podemos esperar nada diferente. O ministro da Meio Ambiente está sendo processado, tá certo? Inclusive pela sua, digamos assim, incapacidade e honestidade, mas é completamente dentro do que eu chamo de um ministro das trevas, da caverna, né? Última palavra. O que é possível prever em relação ao governo Bolsonaro? A imprevisibilidade. É imprevisível. Digamos, minha intuição, mas é intuição, não é análise. Até agora eu tentei analisar. Eu acho que o Bolsonaro não termina o seu governo. Mas, até 2 anos, são novas eleições. Eles não têm um substituto forte. O Moro é forte eleitoralmente ainda, mas sofreu muito com, né, o The Intercept, a denúncia de que ele é um juiz não juiz, é um neutro que tem lado, e o lado dele não é a direita, é a extrema-direita, é pior. O resultado é que só depois do 2º ano é que a deposição do Bolsonaro pode permitir a ascensão do vice, que é um militar conservador, ultraconservador, que dizia que os negros eram indolentes e os índios eram mais que indolentes. Mas, do lado do Bolsonaro, o Mourão parece um iluminista. Um ilustrado, lá do Bolsonaro. Porque, pelo menos, ele sabe que tem índio e que houve escravidão no Brasil. E deve ter lido Gilberto Freire, que era um sociólogo conservador, mas inteligente, e fez as ilações políticas de extrema-direita da leitura do Gilberto Freire. Portanto, depois do 2º ano, não tem mais segunda eleição. Ou sobe o vice ou sobe o presidente da Câmara. Então, o Bolsonaro é uma individualidade fascista, o seu governo tem claros traços autocráticos, a imprevisibilidade é o único traço que se pode dizer com segurança, é um governo de tipo lumpen, respaldado por uma, digamos assim, política ultra-neoliberal. É por isso que eu diria, não é? Se eu pudesse, para terminar, eu citaria aqui a epígrafe que inspirou, de algum modo, esse meu livro. Eu vou citar em italiano, já agradecendo a nossa tradutora pelo trabalho feito. La feccia della società burguesa forma, in ultima istanza, la falange sacra dell'ordine e Krapulinski, l'eroe, fa il suo ingresso alle Tuileries como salvadore della società. Esta é a imagem simbólica da tragédia Bolsonaro no Brasil. Espero que possa ter ajudado a dar um quadro da situação brasileira hoje. Obrigado.